Minha filha, eu tenho 80 anos e ainda consigo sentir o tremor. Não era frio, não era febre. Era o corpo da minha mãe sacudindo contra o meu quando ela me abraçou pela última vez. Eu sentia as costelas dela debaixo do vestido fino e eu sentia o coração dela batendo descompassado, apressado, como coração de passarinho preso na mão. Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Aquelas mãos que eu conhecia tão bem, mãos rachadas de lavar roupa no rio, mãos que cheiravam a sabão de cinza e capim-santo, e disse uma frase que ficou gravada em mim como marca de ferro quente na madeira. Ela me pediu perdão. Com a voz embargada, quase sem som, ela me pediu perdão. Eu não entendi. Tinha apenas 11 anos. O que uma menina de 11 anos sabe sobre perdão? Eu só sabia que a minha mãe estava chorando, que o rosto dela estava inchado, que os olhos dela pareciam 2 buracos fundos onde toda a luz do mundo tinha se apagado. Meu nome é Emília. E o seu, minha querida, qual é? De onde você vem? Desse mundão de Deus. Eu vim de um lugarzinho no interior do Maranhão, um pedaço de chão que ficava entre o rio e a estrada de terra, onde o som mais constante era o dos sapos cantando à noite e o vento batendo nas folhas dos buritizeiros. Um lugar bonito, se a gente olhasse de fora. Mas por dentro daquela casinha de madeira, minha filha, a história era outra. Nós éramos 6 irmãos. O Osvaldo era o mais velho, rapaz forte que já ajudava meu pai na olaria desde cedo. Depois vinha a Marlene, que tinha o sorriso mais bonito da família e um jeito calado de quem observa tudo sem dizer nada. O Sebastião era o do meio, menino levado que vivia correndo atrás de passarinho com estilingue. A Jurema era quietinha, dessas que ficam no canto bordando retalho sem fazer barulho. Eu vinha depois da Jurema. E o Valdir era o caçulinha, tão pequeno que ainda dormia na rede amarrada no quarto dos meus pais. Meu pai se chamava Joaquim. Era homem grande, de mãos grossas e ombros largos de carregar tijolo cru o dia inteiro. Trabalhava na olaria do seu Raimundo, lá na beira do rio, onde o barro era bom e o forno ardia o dia todo. O cheiro de barro molhado e fumaça de lenha verde. Esse cheiro eu nunca mais esqueci. Quando meu pai voltava para casa no fim da tarde, a gente sentia ele chegando antes de ver, porque o cheiro do barro grudava na pele dele que nem segunda pele. Mas meu pai tinha um defeito que envenenava tudo de bom que ele fazia. Meu pai bebia. E quando bebia, o homem que voltava para casa não era o mesmo que tinha saído de manhã cedo. Nos dias de pagamento, minha mãe já sabia. A gente via no rosto dela. Antes mesmo do sol se pôr, ela começava a ficar inquieta, andando de um lado para o outro da cozinha, mexendo nas panelas sem motivo, olhando pela janela como quem espera uma tempestade. E a tempestade sempre vinha. Meu pai recebia o dinheiro e não voltava direto para casa. Ia para a venda do seu Domingos, onde tinha cachaça, tinha baralho, tinha música de sanfona nos fins de semana. Às vezes, ia para os bailes que aconteciam no barracão da vila, onde tocava forró e as moças dançavam até tarde. E o dinheiro que deveria comprar arroz, feijão, farinha d'água e querosene para o lampião ia escorrendo entre os dedos dele como água no ralo. Eu lembro de uma noite, e essa lembrança me corta até hoje, em que minha mãe vestiu o casaco velho dela, aquele casaco cor de terra com botão faltando, e disse baixinho para a Marlene que ia buscar papai. Era tarde. A noite estava escura daquele jeito que só o interior fica escuro, sem luz de poste, sem nada. Só o brilho fraco das estrelas e o coachar dos sapos no brejo. E minha mãe saiu sozinha, naquela escuridão, para ir até o baile buscar meu pai. Eu fiquei acordada, esperando. Deitada na esteira, com a Jurema dormindo do meu lado e o Valdir ressonando na rede, eu ficava com os olhos abertos, ouvindo cada barulho. O vento no telhado de zinco, o estalar de um galho, o latido de um cachorro lá longe. Quando eles voltaram, eu fingi que estava dormindo, mas ouvi tudo. Meu pai cambaleando, tropeçando no batente da porta, resmungando coisas que não faziam sentido. E minha mãe, calada, guiando ele pelo braço como se guiasse um boi teimoso para o curral.
E meu pai fazia a mesma promessa de sempre, dizia que ia parar, jurava por Deus que no dia seguinte seria diferente. Essa promessa eu ouvi tantas vezes que ela perdeu o significado. Era como o canto do galo de madrugada. Vinha sempre, mas nunca mudava nada. Minha mãe se chamava Teresa. E minha mãe era a mulher mais bonita que eu já vi nessa vida, mesmo com toda a tristeza que carregava. Tinha cabelo escuro e comprido que ela prendia num coque baixo, pele morena de sol e um jeito de andar que era suave, como se pedisse desculpa ao chão por pisar nele. Ela cantava enquanto lavava roupa no rio, cantigas antigas que a mãe dela tinha ensinado, cantigas que falavam de saudade e de espera. E quando cantava, o rosto dela mudava. A tristeza saía um pouquinho, como nuvem que se afasta do sol por um instante antes de voltar. Mas com o tempo, minha mãe foi parando de cantar. Primeiro parou de cantar no rio, depois parou de cantar em casa, depois parou de pentear o cabelo com aquele cuidado que tinha antes. Depois parou de comer direito. E depois parou de sair do quarto. Eu via aquilo acontecendo e não entendia. Era menina, minha filha. O que eu sabia da vida? Achava que minha mãe estava cansada, que ia melhorar, que no dia seguinte ela ia acordar com o sorriso de antes e me chamar para descascar mandioca no quintal enquanto contava a história dos tempos de moça dela. Mas o dia seguinte vinha, e ela continuava deitada. E o outro dia, e o outro. A Marlene assumiu a cozinha. O Osvaldo passou a buscar água no rio sozinho. Eu e a Jurema lavávamos a roupa no tanque de cimento que ficava nos fundos. O Sebastião tomava conta do Valdir. A casa continuava funcionando, mas sem a alma, porque a alma da nossa casa era minha mãe, e minha mãe estava se apagando. Ninguém falava a palavra certa. Os vizinhos diziam que ela estava com os nervos. A comadre Raimunda, que morava na casa da frente e aparecia de vez em quando com um prato de pirão de peixe, dizia que era fraqueza de mulher. O meu pai, quando estava sóbrio, olhava para ela com um misto de culpa e impaciência, como se a doença dela fosse mais um problema na lista de problemas que ele não queria resolver. Hoje eu sei o nome daquilo que tomou conta da minha mãe. Depressão. Uma doença que naquela época ninguém conhecia, ninguém tratava, ninguém levava a sério. Uma dor invisível que foi comendo minha mãe por dentro, lenta, silenciosa, sem que nenhum de nós pudesse fazer nada para impedir. E foi exatamente nessa hora, minha filha, quando a nossa família já estava pendurada por um fio, que chegou a notícia que mudou tudo. Eu estava no quintal, tirando roupa do varal, quando ouvi a voz de uma mulher dentro de casa. Uma voz firme, diferente das vozes mansas do nosso dia a dia. Larguei a trouxa de roupa e fui espiar pela fresta da porta. Era uma mulher que eu conhecia de vista, mas que raramente aparecia por ali. Estava sentada na cadeira da sala, com a bolsa no colo e o vestido engomado sem um amassado. Falava com meu pai num tom que não admitia discussão. E o que ela estava dizendo me gelou o sangue. Falava que daquele jeito não dava, que minha mãe não tinha condição de cuidar de 6 filhos, que aquelas meninas e aqueles meninos iam se perder se ninguém tomasse uma providência. Meu pai estava com a cabeça baixa, o chapéu amassado entre as mãos. E eu ali, atrás da porta, com o coração batendo tão forte que achava que todo mundo ia ouvir. Aquela mulher que estava sentada na sala era minha tia Silvana, irmã mais velha do meu pai, que tinha se mudado para a cidade quando ainda era moça e casou com um homem que tinha um armazém de secos e molhados. Gente de posses, como se dizia naquele tempo. Tia Silvana tinha uma casa grande, com varanda de ladrilho e cortina nas janelas. Usava vestido engomado, sapato fechado e um perfume de alfazema que ficava no ar mesmo depois que ela ia embora. Ela raramente aparecia. Quando vinha, era como visita de médico. Só trazia notícia ruim. Naquele dia, sentada na nossa cadeira de palha com a postura reta que nem vara de bambu, ela olhava para o meu pai com um misto de pena e impaciência. E meu pai, aquele homem grande que carregava tijolo cru o dia inteiro nas costas, estava encolhido na frente dela como se fosse um menino levando bronca.
Ela dizia que a Teresa não levantava da cama havia semanas, que não tinha dinheiro, que não tinha comida que chegasse, que aquelas meninas e aqueles meninos estavam largados. Dizia que não podia continuar daquele jeito. Meu pai esfregava o chapéu entre as mãos, rodando a aba amassada sem parar. Eu conhecia aquele gesto. Era o gesto de quando ele não tinha resposta, de quando a vergonha pesava mais que qualquer palavra. Ele prometeu que ia dar um jeito. Mas tia Silvana não aceitou. Disse que ele falava a mesma coisa todo mês, e todo mês o dinheiro ia parar na venda do Domingos enquanto as panelas ficavam vazias. O silêncio que caiu depois daquela frase foi pesado como chumbo. Eu, atrás da porta, apertei a barra da saia com força, sentindo o estômago embrulhar. Foi naquela semana que tudo começou a acontecer. Primeiro veio o tio Zeca, irmão da minha mãe, buscar o Osvaldo. Disse que precisava de ajuda na roça dele, lá para os lados de Caxias, e que o menino ia ter comida e teto. Osvaldo era o mais velho, já entendia mais das coisas. Eu vi ele arrumar a trouxinha de roupa. 2 calças, 3 camisas, um par de sandálias, e sair pelo portão sem olhar para trás. Mas no canto da boca dele tinha um tremor que ele tentava esconder. Minha mãe estava deitada no quarto. Não sei se ela viu o Osvaldo sair. Não sei se alguém contou para ela naquele momento. Só sei que naquela noite eu ouvi um choro abafado vindo de lá. Um choro que parecia vir do fundo da terra. Depois foi a Marlene. A madrinha dela, Dona Severina, morava numa cidade vizinha e trabalhava como costureira. Disse que ia ensinar a menina a costurar, que era ofício de mulher, que a Marlene tinha mão boa para a agulha. Marlene chorou. Chorou muito. Abraçou cada um de nós no quintal, debaixo do pé de manga, e pediu para a Jurema cuidar do Valdir. Segurou minha mão com força e prometeu que voltava, pediu para eu esperar por ela. A gente acredita nessas promessas porque precisa acreditar. Porque se não acreditar, o chão some debaixo dos pés. O Sebastião foi o terceiro. Um primo distante que morava numa fazenda no interior do Piauí apareceu com uma carroça e conversou com meu pai no terreiro. Eu não ouvi direito o que falaram, mas vi meu pai balançar a cabeça que sim, com os olhos no chão. Sebastião subiu na carroça com uma sacola de farinha e um pedaço de rapadura no bolso. Nem chorou. Ficou olhando para trás com aqueles olhos grandes e sérios, olhos de menino que já tinha entendido que a infância dele tinha acabado. A Jurema foi para a casa de uma vizinha, a Dona Raimunda, que morava perto e não tinha filhos. Dona Raimunda era a comadre que aparecia com prato de pirão de peixe. Mulher boa, de coração grande. Pelo menos a Jurema ficou perto. E o Valdir, o caçulinha, ficou com meu pai. Era pequeno demais para entregar, e meu pai, por mais perdido que estivesse, não largou o menorzinho. A cada irmão que saía, a casa ficava mais vazia. Não era só o espaço, era o som. O barulho dos pés descalços no chão de terra, as brigas por causa de lugar na esteira, o riso do Sebastião quando pegava um pássaro com o alçapão, a voz da Marlene cantarolando enquanto varria o terreiro. Tudo foi ficando quieto. Um silêncio que doía nos ouvidos. E eu fui ficando. Cada vez mais sozinha naquela casa que antes era cheia. Eu cuidava da minha mãe como podia. Levava água, esquentava um caldo de mandioca quando tinha, penteava o cabelo dela que estava todo embaraçado de ficar deitada. Ela me olhava com aqueles olhos fundos e, às vezes, estendia a mão para tocar meu rosto. Mas não falava quase nada. Era como se as palavras tivessem secado dentro dela, junto com a vontade de viver. Meu pai saía para a olaria de manhã e voltava à tarde. Nos dias bons, trazia um punhado de arroz ou um pedaço de charque que ele comprava fiado no armazém. Nos dias ruins, que eram a maioria, passava direto para a venda do seu Domingos e a gente só via ele de madrugada, tropeçando na soleira. Eu tinha um companheiro naqueles dias. Um companheiro que não me cobrava nada, não me mandava fazer nada, não me olhava com pena nem com impaciência. Era o Chico, meu gato. Um gato rajado de amarelo e branco, com olhos cor-de-mel e um ronronar que parecia motor de máquina de costura. O Chico dormia enrolado nos meus pés
toda noite. De manhã, me seguia pelo quintal como se fosse minha sombra. Quando eu sentava na beira do rio para lavar roupa, ele ficava do lado, lambendo as patas e olhando para a água com aquela cara de bicho que entende mais do que fala. O Chico era minha segurança. Naquele mundo que estava desmoronando pedaço por pedaço, ele era a única coisa que continuava no lugar. A única presença constante. Eu conversava com ele, minha filha. Sei que parece coisa de menina maluca, mas eu conversava com o Chico como se ele fosse gente. Contava para ele que estava com medo, que sentia falta da Marlene, que queria que minha mãe melhorasse. E ele ficava ali, olhando para mim com aqueles olhos calmos, e eu jurava que ele entendia. Foi o Chico que estava comigo na tarde em que minha tia Silvana voltou. Eu estava sentada no degrau da porta dos fundos, com o gato no colo, descascando uma batata doce para fazer um mingau para minha mãe. O sol estava caindo e o céu tinha ficado daquela cor de brasa que só o céu do Maranhão fica. Alaranjado forte, quase vermelho, com listras de nuvem roxa que pareciam pinceladas. Os sapos já tinham começado a cantar no brejo e o cheiro de terra molhada subia da beira do rio, porque tinha chovido de tarde. Ouvi o barulho de um carro parando na frente da casa. Depois, ouvi a voz da tia Silvana, firme e decidida, chamando meu pai. O Chico levantou as orelhas e pulou do meu colo. E alguma coisa dentro de mim, alguma coisa que eu não sei explicar, apertou. Como se meu corpo soubesse antes da minha cabeça o que estava para acontecer. Eu era a próxima. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada na esteira com o Chico enroscado na curva do meu pescoço, sentindo o ronronar dele vibrar contra a minha pele, e fiquei olhando para o teto de palha sem piscar. Eu sabia, meu corpo inteiro sabia. Aquele carro que tinha parado na frente da casa, aquela voz firme da tia Silvana, aquele silêncio do meu pai depois da conversa, tudo apontava para a mesma direção. Iam me levar. De manhã cedo, antes do sol nascer direito, meu pai me chamou no terreiro. Ele estava sentado no toco de madeira, onde costumava amolar o facão, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. O cheiro de orvalho misturado com fumaça de carvão subia da terra úmida. Quando ele levantou o rosto para me olhar, eu vi algo nos olhos dele que nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era indiferença. Era derrota. Uma derrota tão funda que parecia ter cavado sulcos novos no rosto dele durante a noite. Ele me explicou, com aquela voz grossa, mas trêmula, que tia Silvana ia me levar para morar com ela na cidade. Disse que lá eu ia ter escola, comida todo dia, roupa nova. Disse que era melhor para mim, que ele não estava conseguindo cuidar de ninguém direito, que a minha mãe precisava melhorar primeiro. Falava sem me olhar nos olhos, como se cada palavra custasse um pedaço dele. Eu não disse nada. Fiquei parada, com os pés descalços na terra fria, sentindo o mundo girar devagar ao meu redor. O Chico se esfregou na minha canela e eu abaixei a mão para acariciar a cabeça dele, mais por instinto do que por vontade. Foi aí que eu perguntei a única pergunta que importava para mim naquele momento. Perguntei se podia levar o Chico. Meu pai suspirou fundo, daqueles suspiros que saem do peito carregando o peso do mundo inteiro. Disse que não sabia, que ia ver com a Silvana. Mas pelo jeito que ele desviou o olhar, eu já tinha a resposta. Tia Silvana chegou depois do almoço. Veio com o mesmo vestido engomado, a mesma bolsa preta, o mesmo perfume de alfazema que tomava conta do ar. Entrou na casa olhando para os cantos com uma expressão que misturava reprovação e piedade, como quem entra num lugar que considera abaixo de si, mas faz questão de demonstrar caridade. Ela olhou para a minha trouxinha de roupa em cima da cadeira, 2 saias, 3 blusas desbotadas, uma sandália com a tira colada, e balançou a cabeça de leve, como quem diz que aquilo não servia para nada. Depois me perguntou se eu estava pronta. Eu pedi para me despedir da minha mãe. Entrei no quarto onde ela estava deitada. O cheiro ali dentro era de quarto fechado, de suor velho, de doença que não tem nome. A janela estava com a cortina puxada e a pouca luz que entrava desenhava uma faixa amarelada no chão de terra batida.
Minha mãe estava magra, os ossos do rosto saltados, os cabelos espalhados no travesseiro sem capa. Parecia menor do que era, encolhida debaixo de um lençol fino que já tinha sido branco um dia. Quando me viu, ela estendeu a mão. Eu me ajoelhei do lado da cama e segurei aquela mão que antes era forte e agora parecia feita de gravetos. Ela acariciou meu rosto devagar, passando os dedos pela minha testa, pela minha bochecha, pelo meu queixo, como se estivesse tentando decorar cada pedacinho de mim com o tato. E foi aí que ela me pediu perdão, com a voz tão fraca que eu precisei encostar o ouvido perto da boca dela para entender. Pediu perdão por não conseguir me segurar, por não ter forças para lutar, por estar me deixando ir embora sem poder fazer nada para impedir. Eu abracei minha mãe. Senti o corpo dela tremendo contra o meu, os ossos das costelas debaixo da pele fina, o coração batendo apressado. E chorei. Chorei como só se chora quando a gente é arrancada de quem mais ama no mundo e não entende por quê. Quando saí do quarto, tia Silvana já estava no terreiro, ao lado do carro, com a porta aberta. Meu pai ficou parado na varanda com o Valdir no colo, olhando para o chão. E o Chico estava ali, sentado no degrau da porta, com aqueles olhos de mel fixos em mim, como se soubesse. Eu me abaixei e peguei ele no colo. Apertei contra o peito, sentindo o pelo macio, o calor do corpinho dele, o ronronar que começou automático que nem sempre fazia quando eu segurava ele. E perguntei para a tia Silvana, com a voz engasgada, se podia levar meu gato. Ela olhou para o bicho com uma cara de espanto, como se eu tivesse pedido para levar um cavalo dentro do carro. Disse que não, que na casa dela não entrava animal, que animal era coisa de roça, que na cidade não tinha espaço para isso, que eu ia me acostumar. Meu pai não disse nada. Ficou quieto, com os olhos no chão. Eu tive que soltar o Chico. Minha filha, eu vou te dizer algo que talvez pareça desproporcional para quem está ouvindo, mas para aquela menina que eu era, largar o Chico doeu tanto quanto largar minha mãe. Porque o Chico era o último pedaço que me restava daquele mundo. Era o último fiapo de segurança que eu tinha. E quando coloquei ele no chão e ele ficou me olhando sem entender por que eu estava me afastando, alguma parte dentro de mim quebrou de um jeito que nunca mais colou direito. Entrei no carro e não olhei para trás. Não porque não quisesse, mas porque se olhasse, eu ia pular fora e correr de volta. A viagem foi longa. A estrada de terra sacudia o carro inteiro, levantando uma poeira vermelha que entrava pelas frestas e grudava na pele. Tia Silvana ia no banco da frente, conversando com o motorista sobre assuntos que eu não entendia. Preço de mercadoria, encomenda que tinha atrasado, fofoca de vizinho da cidade. Eu ia no banco de trás, com a trouxinha de roupa no colo, olhando pela janela, a paisagem do meu mundo ir ficando para trás. Os buritizeiros foram ficando menores. O rio sumiu numa curva. A casinha de madeira desapareceu atrás de um morro. E com ela, minha mãe, meu pai, o Valdir, o cheiro de barro da olaria, o canto dos sapos no brejo e o Chico. Tudo ficou para trás. A cidade onde tia Silvana morava era diferente de tudo que eu conhecia. Tinha rua calçada, tinha poste de luz, tinha loja com vitrine e gente andando de sapato. A casa dela ficava numa rua arborizada, com muro de tijolo e portão de ferro pintado de verde. Por dentro, era grande. Tinha sala com sofá de tecido florido, cozinha com fogão de gás, banheiro com descarga e um quintal cimentado com varal de arame. Tudo limpo, tudo no lugar, tudo cheirando a produto de limpeza. O quarto que me deram ficava ao lado da área de serviço. Era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário estreito e uma janela que dava para o muro do vizinho. Não tinha cortina, não tinha enfeite, não tinha nada que dissesse que alguém morava ali. Era um quarto de hóspede que não espera visita. Tia Silvana me mostrou a casa inteira e foi me explicando as regras. Cada cômodo tinha uma regra: não sentar no sofá da sala com roupa de serviço, não deixar toalha molhada na cadeira, não comer fora da cozinha, não fazer barulho depois das 9 da noite, não mexer nos armários dela. A lista era longa e eu ia guardando tudo com o mesmo cuidado com que se guarda nome de santo para não errar na reza. E no final,
Como quem fala a coisa mais natural do mundo, ela disse que no dia seguinte eu começaria a ajudar com os afazeres da casa. Porque naquela casa, explicou ela, ninguém ficava parado. Eu deitei naquela cama de solteiro naquela primeira noite e fiquei olhando para o teto branco, liso, sem nenhuma fresta por onde entrasse o vento. Senti falta do barulho do telhado de zinco estalando. Senti falta do coachar dos sapos. Senti falta do peso morno do Chico nos meus pés. E senti falta da minha mãe. Uma falta que não era só saudade. Era um buraco. Um vazio que ocupava o peito inteiro e que nenhuma cama macia, nenhuma comida quente, nenhuma roupa nova ia conseguir preencher. E ali, naquela escuridão silenciosa daquele quarto estranho, eu comecei a fazer uma pergunta que ia me acompanhar pelos próximos 40 anos da minha vida. Por que ela me deixou ir? Os primeiros dias na casa de tia Silvana foram estranhos de um jeito que eu não sabia explicar. Tinha comida na mesa 3 vezes ao dia, tinha cama com lençol limpo, tinha banheiro com chuveiro de água morna. Coisas que na minha casinha de madeira no interior do Maranhão eram um luxo impensável. Mas junto com tudo isso, vinha um frio que não era de temperatura. Era um frio que vinha das pessoas. Tia Silvana tinha 2 filhos. O Renato, que era mais velho que eu, rapaz calado que estudava no colégio da cidade e passava as tardes debruçado nos cadernos. E a Glorinha, que tinha mais ou menos minha idade, menina de laço no cabelo e sapato de verniz que me olhava de cima como se eu fosse um bicho curioso que tinham trazido da roça para exibir. O marido de tia Silvana, seu Valdomiro, era dono do armazém de secos e molhados que ficava na esquina da rua principal. Homem seco, de poucas palavras, que lia o jornal na hora do jantar e só abria a boca para reclamar do governo ou do custo de vida. Comigo ele quase não falava. Às vezes me olhava por cima dos óculos com aquele ar de quem avalia a mercadoria e não se convence do valor. A rotina da casa ficou clara logo no primeiro dia. Tia Silvana me acordava antes de todo mundo, quando o céu ainda estava escuro. Eu levantava, lavava o rosto na pia da área de serviço e começava a varrer a casa inteira. Depois passava pano no chão da sala, da cozinha, dos quartos. Depois lavava a louça do jantar da noite anterior que ficava de molho na pia. Depois estendia a roupa no varal. Depois ajudava a preparar o café da manhã. Tudo isso antes de o Renato e a Glorinha sequer abrirem os olhos. Quando eles acordavam, a mesa já estava posta. Pão cortado, manteiga no pires, leite quente na caneca. Eles sentavam, comiam, conversavam com a mãe sobre a escola, sobre as amigas, sobre o que queriam de presente. E eu ficava na cozinha, comendo de pé, perto do fogão, um pedaço de pão com um copo de leite que tia Silvana separava para mim. Eu não comia na mesa com eles. Isso nunca foi dito com palavras claras. Ninguém nunca me proibiu de sentar na cadeira da copa. Mas no primeiro dia, quando fui me sentar, tia Silvana me pediu para levar meu prato para a cozinha porque precisava de espaço para o Renato espalhar os livros. No segundo dia, pediu de novo por outro motivo. No terceiro, eu já tinha entendido. Não precisava mais que ninguém pedisse. A escola, que era a promessa que meu pai tinha repetido quando me explicou que eu ia embora, demorou a aparecer. Nas primeiras semanas, tia Silvana disse que eu precisava primeiro me adaptar à casa, aprender como tudo funcionava, entender a rotina. Depois disse que ia me matricular no mês seguinte. Depois no outro mês. Depois disse que o ano letivo já tinha começado e não adiantava entrar no meio. E assim o tempo foi passando. Os meses foram se arrastando e a escola nunca chegava. Em compensação, o trabalho não parava. Eu lavava, passava, cozinhava, esfregava, varria, estendia, dobrava, guardava. As mãos que antes ficavam sujas de terra de quintal, agora ficavam vermelhas de sabão e água sanitária. Os joelhos que antes se ralavam brincando de pega-pega, agora doíam de tanto esfregar o chão de ladrilho da varanda. E o pior de tudo, minha filha, não era o trabalho. O pior era a solidão. Eu não tinha ninguém para conversar. Glorinha me tratava como se eu fosse invisível. Renato nem olhava na minha direção,
Seu Valdomiro vivia no armazém. E tia Silvana falava comigo apenas para dar ordens ou para apontar algum erro no que eu tinha feito. Sentia a falta do Chico de um jeito que doía no corpo. Às vezes, de noite, deitada naquela cama estreita, eu fechava os olhos e tentava sentir o peso dele nos meus pés, o ronronar morno contra a minha canela. E quando abria os olhos e via o quarto vazio, a saudade apertava tão forte que eu tinha que enfiar o rosto no travesseiro para ninguém ouvir o choro. E sentia falta da minha mãe. Uma falta que ia crescendo em vez de diminuir. Eu queria saber como ela estava, se tinha melhorado, se estava comendo, se alguém penteava o cabelo dela que vivia embaraçado. Queria saber se ela perguntava por mim. Um dia, criei coragem e perguntei para a tia Silvana se tinha notícias da minha mãe. Tia Silvana estava passando roupa na tábua da área de serviço, com o ferro quente soltando vapor que cheirava a amido. Ela nem levantou os olhos. Respondeu com aquele tom seco de quem fala do tempo, que minha mãe não tinha condição de cuidar de ninguém, que ela mesma tinha me buscado porque minha mãe não me queria mais, que eu devia era agradecer por ter um teto e parar de ficar remoendo o passado. Aquelas palavras entraram em mim como espinho de mandacaru, fundas, afiadas, ardendo. Minha mãe não me queria mais. Eu fiquei parada no meio da área de serviço, com o balde de roupa na mão, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Tia Silvana continuou passando roupa, como se não tivesse dito nada demais. O ferro deslizava sobre o tecido com aquele chiado manso, e o vapor subia, e eu ficava ali, engolindo um nó que não descia. Naquela noite, eu chorei até secar. Chorei encolhida naquela cama de solteiro, com o rosto enterrado no travesseiro, mordendo o lençol para não fazer barulho. E quando o choro acabou, ficou no lugar dele um sentimento diferente. Um sentimento duro, amargo, que eu nunca tinha sentido antes. Raiva. Não da tia Silvana, não do meu pai, não do mundo. Raiva da minha mãe. Como ela pôde me deixar ir embora? Como ela pôde me entregar sem lutar? Será que eu significava tão pouco assim? Será que todos aqueles abraços, aqueles carinhos no cabelo, aquelas cantigas no rio não tinham sido de verdade? A menina que eu era não sabia separar doença de escolha. Não sabia que existia uma tristeza tão grande que rouba da pessoa até a força de amar. Não sabia que minha mãe estava doente, que o que ela tinha era sério, que ela não tinha me abandonado por vontade. Eu só sabia o que tia Silvana me dizia. E tia Silvana me dizia, cada vez que eu perguntava, que minha mãe tinha desistido de mim. Essa mentira foi se repetindo tantas vezes que criou raiz dentro do meu peito. Se enroscou nos meus pensamentos como trepadeira que sufoca a árvore. E aos poucos, sem que eu percebesse, foi mudando quem eu era. A menina que brincava descalça no quintal, que conversava com gato, que cantava junto com a mãe no rio, foi se escondendo dentro de mim, encolhendo num canto escuro até quase desaparecer. No lugar dela, nasceu outra Emília. Uma Emília calada, desconfiada, que não pedia nada a ninguém e não esperava nada de ninguém. Uma Emília que aprendeu a engolir dor em silêncio e a transformar saudade em trabalho. E foi essa Emília que cresceu naquela casa. Mas o que eu não sabia, minha filha, e isso eu só ia descobrir um tempo depois, era que enquanto eu achava que minha mãe tinha me esquecido, ela estava fazendo o único gesto que as forças dela permitiam. Ela estava escrevendo cartas. Cartas. Minha mãe escrevia cartas. Mas isso eu só ia saber muito tempo depois. Naquela época, tudo o que eu sabia era o silêncio. O silêncio da tia Silvana quando eu perguntava notícias de casa. O silêncio do correio que nunca trazia nada com meu nome. O silêncio que foi me convencendo, dia após dia, de que eu tinha sido apagada da memória da minha própria família. Os meses na casa de tia Silvana foram virando anos. Eu fui crescendo ali dentro como planta que nasce em vaso apertado. Cresce sim, mas torta, sem espaço para se espalhar. Meu corpo foi mudando, fui ficando mais alta, mais magra, com as mãos cada vez mais ásperas de tanto trabalho. Mas por dentro eu ia ficando menor, encolhida, calada, com medo de ocupar espaço demais.
Tia Silvana acabou me colocando na escola quando eu já tinha passado da idade certa. Entrei atrasada, sem saber quase nada, rodeada de meninas mais novas que sabiam ler e escrever e que olhavam para mim com estranheza. A professora, Dona Eunice, era uma mulher pequena, de óculos redondos e voz mansa, que percebeu logo que eu estava perdida. Ela me chamava depois da aula, com paciência, e ia me ensinando as letras devagar, uma por uma, como quem ensina passarinho a comer na mão. Foi Dona Eunice a primeira pessoa naquela cidade que me tratou como gente. Não como empregada, não como agregada, não como a sobrinha pobre que tinham trazido do interior. Como gente. Ela me olhava nos olhos quando falava comigo, me perguntava como eu estava de verdade e, às vezes, no intervalo, me dava um pedaço de bolo que trazia de casa embrulhado em papel manteiga. Um dia, Dona Eunice me perguntou sobre minha família. Perguntou de onde eu vinha, onde estavam meus pais, se eu tinha irmãos. Eu travei. Senti o peito apertar e a garganta fechar daquele jeito que fecha quando a gente segura o choro com força. Respondi curto. Disse que morava com minha tia, que minha mãe estava doente e que meus irmãos tinham ido cada um para um lugar. Dona Eunice ficou me olhando em silêncio por um momento. Depois colocou a mão no meu ombro e disse, com uma suavidade que me pegou de surpresa, que se eu precisasse conversar, ela estava ali. Eu não conversei. Não naquele dia, nem nos seguintes. Mas guardei aquela oferta como se guarda moeda rara no fundo do bolso, sem usar, mas sabendo que está lá. Na casa de tia Silvana, a rotina continuava igual. Eu acordava cedo, fazia os serviços, ia para a escola no período da tarde e voltava para fazer mais serviço. Glorinha, que agora era uma mocinha vaidosa que vivia se olhando no espelho e experimentando o batom escondido da mãe, continuava me tratando como se eu não existisse. O Renato tinha ido estudar em outra cidade e a casa ficou mais silenciosa ainda. Seu Valdomiro continuava lendo jornal no jantar e resmungando. Mas eu comecei a notar que ele às vezes me observava de um jeito diferente. Não era maldade, não era interesse ruim. Era como se ele quisesse me dizer algo e não soubesse como. Uma vez, quando tia Silvana saiu para visitar uma comadre e ficamos só nós dois na casa, ele me chamou na sala. Eu fui com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ele estava sentado na poltrona com o jornal dobrado no colo. Me olhou por cima dos óculos e perguntou se eu estava bem. Só isso, se eu estava bem. Eu disse que sim, porque era o que eu sempre dizia. Ele balançou a cabeça devagar, como se não acreditasse, e voltou a abrir o jornal. Mas antes de eu sair da sala, ele soltou uma frase que ficou rodando na minha cabeça por semanas. Disse que nem tudo o que a Silvana falava era verdade sobre a minha mãe, que eu não devia acreditar em tudo sem pensar. Eu gelei. Fiquei parada na porta da sala, com a mão no batente, sem conseguir me mexer. Queria perguntar mais, queria que ele explicasse, queria que ele me contasse tudo. Mas antes que eu abrisse a boca, ouvimos o barulho do portão e tia Silvana entrou chamando por ele para ajudar a carregar umas sacolas. Ele levantou da poltrona, dobrou o jornal debaixo do braço e passou por mim sem dizer mais nada. Como se aquela frase tivesse escapado sem querer e ele já estivesse arrependido. Mas já tinha sido dita, e palavras ditas não voltam para dentro. A partir daquele dia, algo mudou em mim. A raiva que eu sentia da minha mãe, aquela raiva dura que tinha criado casca grossa no meu peito, começou a rachar nas bordas. Não desapareceu, não. Mas ganhou uma companhia que antes não tinha, a dúvida. E se tia Silvana tivesse mentido? E se minha mãe não tivesse me abandonado de verdade? E se existisse uma outra versão daquela história que eu nunca tinha ouvido? Eu comecei a prestar atenção em detalhes que antes deixava passar. Comecei a notar que tia Silvana ficava nervosa quando chegava o carteiro. Que ela ia até o portão antes de todo mundo, pegava a correspondência e separava as cartas com uma pressa que não fazia sentido. Comecei a notar que, às vezes, quando o carteiro batia a palma no portão, ela largava o que estava fazendo e quase corria para atender, mesmo que estivesse no meio de uma conversa ou de um serviço. Uma vez, eu estava varrendo a varanda quando o carteiro chegou.
Tia Silvana estava no banheiro e demorou para sair. Eu fui até o portão e o homem me entregou um punhado de envelopes. Olhei para aquelas cartas e vi que a maioria era conta de luz, de água, papelada do armazém. Mas no meio tinha um envelope diferente, menor, amarelado, com uma letra tremida e desajeitada que eu não conhecia. E tinha meu nome. Emília. Meu coração disparou. Eu fiquei olhando para aquele envelope como se ele fosse feito de ouro. Meu nome, escrito ali por alguém que sabia que eu existia, por alguém que tinha se dado ao trabalho de pegar um papel, uma caneta, um selo e mandar uma carta para mim. Antes que eu pudesse abrir, ouvi os passos de tia Silvana atrás de mim. Passos rápidos, apressados, de quem vem com pressa. Ela apareceu na varanda e, quando viu o envelope na minha mão, o rosto dela mudou. Não era surpresa. Era diferente. Era o rosto de quem é pego fazendo algo errado. Ela esticou a mão e pediu para ver as cartas. Disse que era correspondência da casa, que eu não devia ficar mexendo no que não me pertencia. Tomou o envelope da minha mão com um puxão seco e enfiou no bolso do avental junto com as outras cartas. Eu fiquei parada, com a mão vazia e o coração aos pedaços. Aquela carta era para mim, tinha meu nome. E alguém tinha me tirado ela da mão como se tira brinquedo de menina desobediente. Naquela noite, deitada na cama, eu fiquei pensando no que seu Valdomiro tinha me dito. Que nem tudo que a Silvana falava era verdade. E agora eu tinha visto com meus próprios olhos uma carta com meu nome arrancada das minhas mãos. Alguém estava escrevendo para mim. E tia Silvana não queria que eu soubesse. Depois daquele dia da carta, eu mudei. Não foi uma mudança que se vê por fora, dessas que as pessoas percebem e comentam. Foi uma mudança de dentro, silenciosa, como raiz que cresce debaixo da terra sem ninguém notar. Eu continuava fazendo tudo igual, varrendo, lavando, esfregando, passando. Mas os meus olhos ficaram diferentes, ficaram atentos. Eu passei a vigiar tia Silvana sem que ela percebesse. Toda vez que o carteiro chegava, eu arranjava um jeito de estar por perto. Ia varrer a calçada, ia regar o canteiro da frente, ia sacudir o tapete na varanda. Qualquer desculpa que me colocasse perto do portão naquela hora. Mas tia Silvana também mudou. Ela passou a ficar de olho em mim quando o carteiro se aproximava. Às vezes mandava eu ir fazer algum serviço nos fundos do quintal, justamente na hora que ele costumava passar. Às vezes, saía antes de casa e ficava esperando na calçada, como quem toma ar fresco, mas com os olhos grudados na esquina por onde o homem aparecia de bicicleta. Era um jogo de gato e rato. Só que o gato era ela e o rato era eu. Eu tentei outros caminhos. Comecei a prestar atenção nas gavetas. Quando tia Silvana saía para ir ao armazém do marido ou para visitar as comadres, eu entrava no quarto dela e olhava ao redor, procurando com os olhos sem mexer em nada, porque sabia que se qualquer objeto saísse do lugar, ela ia perceber. Tia Silvana era dessas mulheres que sabem exatamente onde cada objeto está, que notam se uma toalha foi dobrada diferente ou se um pente mudou de posição em cima da cômoda. Eu olhava para a cômoda grande de madeira escura que ficava no canto do quarto. Tinha 3 gavetas e um armário embaixo com porta de chave. E aquela chave tia Silvana levava no bolso do avental o dia inteiro. Quando tirava o avental para dormir, guardava a chave debaixo do travesseiro. Eu sabia porque uma vez entrei no quarto de manhã cedo para pegar a roupa suja e vi ela tirar a chave debaixo do travesseiro e enfiar no avental antes de levantar. Aquilo me deixou ainda mais inquieta. O que ela guardava ali que precisava de tanta proteção? Eu pensei em contar para Dona Eunice. De todas as pessoas que eu conhecia naquela cidade, ela era a única em quem eu confiava. Mas algo me segurava. Medo, talvez. Medo de que se eu falasse, a situação ficasse pior. Medo de que tia Silvana descobrisse e me mandasse embora. E para onde eu iria? Eu não sabia onde meus irmãos estavam. Não sabia se meu pai ainda morava naquela casinha de madeira. Não sabia se minha mãe estava viva ou morta. Era isso que mais doía, minha filha. A incerteza.
não saber nada da minha gente, viver num limbo onde o passado era um buraco escuro e o futuro não tinha forma nenhuma. A relação com tia Silvana, que nunca tinha sido quente, foi esfriando ainda mais. Ela percebeu que eu estava diferente, não desobediente. Eu nunca fui desobediente, tinha medo demais para isso, mas desconfiada. E gente controladora não suporta ser observada por quem deveria ser submissa. Ela começou a me vigiar mais de perto, a me dar mais serviço, como se quisesse me manter tão ocupada que eu não tivesse tempo para pensar. Lavava a roupa de manhã, esfregava chão de tarde, passava ferro de noite. Nos fins de semana, quando Glorinha saía com as amigas e seu Valdomiro ficava no armazém até mais tarde, ela me colocava para limpar os armários da cozinha, reorganizar a despensa, encerar o corredor. E sempre que me pegava parada por mais de um instante, vinha a mesma frase, que naquela casa ninguém ficava à toa. Que eu devia agradecer por ter teto e comida, que se não fosse ela, eu estaria largada no mundo. Essas palavras, minha filha, eram repetidas com tanta naturalidade que pareciam verdade pura. E por muito tempo eu acreditei. Acreditei que devia gratidão eterna, que meu lugar era aquele, que reclamar seria ingratidão. É assim que funciona com quem cresce ouvindo que não merece nada. A gente aceita qualquer migalha como se fosse banquete. Mas a dúvida que seu Valdomiro tinha plantado não morria. E a imagem daquela carta com meu nome sendo arrancada da minha mão não saía da minha cabeça. Um dia aconteceu algo que quase me fez perder o controle. Era uma tarde de sábado. Tia Silvana tinha saído com a Glorinha para comprar tecido na feira e seu Valdomiro estava no armazém. Eu estava sozinha em casa, passando as camisas de seu Valdomiro na tábua da área de serviço. O ferro chiava sobre o tecido e o cheiro de amido quente subia no ar, misturado com o perfume do jasmim que crescia no muro do vizinho. Eu terminei de passar e fui guardar as camisas no quarto do casal. Abri o guarda-roupa, pendurei as camisas nos cabides e, quando fui fechar a porta, meu cotovelo bateu na cômoda grande. O impacto fez a gaveta de cima se abrir um palmo. Eu ia fechar sem olhar, juro que ia, mas meus olhos caíram dentro da gaveta antes que eu pudesse impedir. E o que eu vi me deixou sem ar. Dentro da gaveta tinha um lenço de algodão branco, dobrado com cuidado, e debaixo dele um maço de envelopes amarrados com barbante. Envelopes pequenos, amarelados, iguais àquele que o carteiro tinha me entregue meses atrás. Iguais. A mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma letra tremida no remetente. Minhas mãos começaram a tremer. O coração batia tão forte que eu sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, nas pontas dos dedos. Estiquei a mão e toquei o maço de envelopes. Eram muitos, mais de 10, talvez 15, todos fechados, todos com meu nome escrito na frente. Emília. Em cada um deles, meu nome. Na mesma letra simples e tremida. Eu puxei o maço devagar, como se fosse feito de vidro. Segurei contra o peito. E naquele instante, sozinha no quarto de tia Silvana, com o ferro de passar ainda quente lá na área de serviço e o cheiro de jasmim entrando pela janela, eu senti algo que não sentia havia anos: esperança. Alguém estava escrevendo para mim. Alguém que sabia meu nome, que se lembrava de mim, que tinha gastado papel e selo para me mandar notícias. E tia Silvana tinha guardado cada uma daquelas cartas sem me entregar. Tinha olhado para a minha cara toda vez que eu perguntava pela minha mãe, tinha dito que ela não me queria, e o tempo inteiro tinha aquelas cartas trancadas na gaveta. Eu queria abrir todas ali mesmo. Queria rasgar os envelopes e devorar cada palavra. Mas ouvi um barulho no portão. Podia ser o vento, podia ser o vizinho, podia ser tia Silvana voltando mais cedo. O medo foi maior que a curiosidade. Coloquei o maço de volta, arrumei o lenço por cima, fechei a gaveta e saí do quarto com o coração na garganta. Mas agora eu sabia. Sabia que as cartas existiam. Sabia onde estavam. E sabia que tia Silvana tinha me roubado mais do que trabalho e infância. Tinha me roubado a verdade. Depois que vi aquelas cartas na gaveta,
Eu não conseguia mais olhar para a tia Silvana do mesmo jeito. Sentava na frente dela para descascar batata e ficava pensando naqueles envelopes amarelados, todos com meu nome, todos trancados debaixo de um lenço como se fossem contrabando. Esfregava o chão da varanda e imaginava o que estaria escrito naquelas folhas que eu nunca tinha lido. Estendia a roupa no varal e sentia uma mistura de raiva e tristeza que não cabia dentro de mim. Eu precisava ler aquelas cartas. Mas como? A gaveta ficava no quarto de tia Silvana, e ela quase nunca saía de casa por tempo suficiente para eu entrar lá com calma. Quando ia ao armazém, voltava rápido. Quando ia à feira, levava a Glorinha e deixava a porta do quarto trancada por fora. Sim, minha filha. Ela trancava o próprio quarto quando saía, como se soubesse que tinha algo ali que não podia ser visto. Os dias foram passando e a ansiedade foi crescendo. Eu comecei a ficar distraída, a derrubar prato, a esquecer tarefas. Uma vez deixei a panela de arroz queimar porque fiquei parada na janela da cozinha, olhando para o nada, pensando naquelas cartas. Tia Silvana sentiu o cheiro de queimado, veio correndo, viu a panela preta de fuligem e ficou furiosa. Disse que eu estava com a cabeça no mundo da lua, que se continuasse assim, ia me mandar de volta para o buraco de onde tinha vindo, para o buraco de onde eu tinha vindo. Era assim que ela chamava minha casa, o lugar onde minha mãe cantava no rio, onde os buritizeiros balançavam no vento, onde o Chico dormia enrolado nos meus pés. Buraco. Engoli a raiva e limpei a panela sem dizer palavra. Mas por dentro eu estava fervendo. Foi seu Valdomiro, mais uma vez, quem me deu uma pista sem querer. Ou talvez de propósito. Nunca vou saber ao certo. Aconteceu numa noite de domingo. Tia Silvana tinha ido dormir mais cedo porque estava com dor de cabeça. Glorinha estava no quarto dela, ouvindo o rádio baixinho. E eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando seu Valdomiro entrou para pegar um copo de água. Ele encheu o copo, bebeu devagar e ficou ali encostado no batente da porta, me olhando trabalhar. Eu sentia o peso daquele olhar nas costas, mas continuei esfregando os pratos sem me virar. Depois de uma pausa longa, ele começou a falar. Falou baixo, quase murmurando, como quem não quer ser ouvido pelas paredes. Disse que conhecia meu pai Joaquim desde sempre, porque era casado com a irmã dele. Que o Joaquim sempre foi fraco para a bebida, mas que não era homem ruim. Disse que a minha mãe, a Teresa, era uma mulher boa, que tinha tido a infelicidade de adoecer numa época em que ninguém entendia aquele tipo de doença. Eu larguei o prato dentro da pia e me virei devagar. Ele continuou. Falou que quando a família decidiu separar os filhos, a Teresa não concordou. Que ela chorou, implorou, se agarrou nos batentes das portas, mas que estava fraca demais, doente demais e que os parentes fizeram o que acharam melhor sem dar ouvido para uma mulher que mal conseguia levantar da cama. Minha filha, eu estava tremendo da cabeça aos pés. A água da pia escorria pelas minhas mãos e eu nem sentia. O mundo ao meu redor tinha parado. Só existia a voz de seu Valdomiro, rouca e baixa, contando pedaços de uma história que eu nunca tinha ouvido. Ele contou mais um pedaço. Contou que a Teresa, quando melhorou um pouco, quando a tristeza deu uma trégua e ela conseguiu sair da cama, o primeiro gesto que fez foi tentar trazer os filhos de volta. Mas os parentes não devolveram. Cada um deu uma desculpa, que a situação não permitia, que era melhor esperar, que as crianças já estavam acostumadas. E quando ninguém quis ouvir, ela fez o único que podia. Começou a escrever. Seu Valdomiro parou de falar nesse ponto. Olhou para o corredor escuro que levava ao quarto onde tia Silvana dormia, como se medisse o risco de cada palavra. Depois olhou para mim de novo com aqueles olhos cansados por trás dos óculos e fez um gesto com a cabeça. Um gesto leve, quase invisível, na direção do quarto do casal. Eu entendi o que ele estava me dizendo sem dizer. As cartas estavam lá. E ele sabia. Antes que eu pudesse abrir a boca, ele colocou o copo na pia, me deu as costas e saiu da cozinha arrastando os chinelos no chão de ladrilho.
Ouvi a porta do quarto abrir e fechar. E depois, nada. Eu fiquei ali, sozinha na cozinha, com as mãos molhadas e o coração despedaçado de um jeito novo. Porque agora a dor não era só de saudade e abandono. Agora era a dor de saber que minha mãe tinha lutado por mim, que ela não tinha me entregado de bom grado. Que ela tinha escrito carta atrás de carta, tentando manter um fio de ligação com os filhos que tinham sido arrancados dela. E nenhuma dessas cartas tinha chegado nas minhas mãos. Tia Silvana tinha interceptado cada uma. Tinha aberto o portão, recebido o carteiro, separado os envelopes e guardado tudo naquela gaveta trancada. Enquanto me dizia na cara que minha mãe tinha me abandonado, ela escondia a prova de que era mentira. Eu passei a noite inteira acordada. Deitada naquela cama, olhando para o teto, pensando no rosto da minha mãe, tentando lembrar da voz dela, do jeito que ela cantava, do cheiro do cabelo dela quando me abraçava. E pela primeira vez em anos, em vez de raiva, eu senti algo diferente. Senti saudade limpa, saudade pura, sem veneno, sem rancor. A saudade de quem descobre que foi amada o tempo inteiro e não sabia. Mas junto com a saudade veio uma decisão. Eu ia ler aquelas cartas, nem que fosse o último ato meu naquela casa. Nem que tia Silvana me pegasse, gritasse, me mandasse embora. Eu ia ler as palavras que minha mãe tinha escrito para mim e que tinham ficado presas naquela gaveta escura, sufocadas, caladas, como eu mesma tinha ficado todos aqueles anos. Minha mãe tinha gritado por mim em silêncio, e eu finalmente estava pronta para ouvir. A oportunidade apareceu numa manhã qualquer, dessas que pareciam iguais a todas as outras. Tia Silvana tinha consulta com o dentista na cidade vizinha e ia aproveitar para resolver umas encomendas do armazém. Saiu cedo, com a Glorinha junto, e disse que voltava depois do almoço. Seu Valdomiro já tinha ido para o armazém. Eu fiquei sozinha na casa. Assim que ouvi o barulho do carro virando a esquina, esperei mais uns minutos. Fiquei parada no meio da cozinha, com o pano de prato na mão, ouvindo o silêncio da casa. O relógio de parede batendo, o vento mexendo as folhas do jasmim do muro, o latido distante de um cachorro. Nada mais. Fui até o quarto de tia Silvana. A porta estava fechada, mas não trancada por fora. Ela devia ter esquecido, ou talvez achasse que eu nunca teria coragem. Girei a maçaneta devagar, como se a porta pudesse gritar. Entrei. O quarto estava arrumado com aquele capricho de sempre. A colcha esticada sem um amassado, os travesseiros alinhados, o perfume de alfazema grudado nas cortinas. Fui direto na cômoda de madeira escura. A gaveta de cima, onde eu tinha visto os envelopes semanas antes. Puxei a gaveta. Lá estava o lenço branco, dobrado com cuidado. Levantei o lenço e encontrei o maço de envelopes, amarrado com o mesmo barbante. Peguei com as duas mãos, sentei na beira da cama, coisa que eu nunca tinha feito. Sentar na cama de tia Silvana era quase um pecado naquela casa. E comecei a desamarrar o barbante. As mãos tremiam tanto que eu levei um tempo para conseguir soltar o nó. Quando o barbante afrouxou, os envelopes se espalharam no meu colo como folhas secas caindo de galho. Eram 17. Eu contei. 17 envelopes, todos endereçados a mim, todos com o nome da remetente no canto. Teresa Maria da Silva. Minha mãe. Abri o primeiro. O papel era fino, daquele papel barato que vende em caderno de capa mole. A letra era tremida, desajeitada, de quem tinha pouca prática com escrita. Tinha erros, palavras grudadas, linhas tortas que subiam e desciam no papel sem pauta. Mas cada frase, minha filha, cada frase era um soco no peito. Ela contava que sentia minha falta todo dia, que acordava de madrugada e ia até o quintal olhar para o céu, imaginando se eu estava olhando para as mesmas estrelas. Dizia que estava tentando melhorar, que tinha voltado a lavar roupa para fora, que estava comendo melhor. Perguntava se eu estava na escola, se estava saudável, se alguém estava cuidando bem de mim. Abri o segundo envelope. Esse era de meses depois. A letra estava um pouco mais firme.
Ela contava que tinha ido à cidade tentar me visitar, mas que tia Silvana não tinha deixado. Disse que ficou no portão chamando meu nome e que a Silvana apareceu dizendo que eu não queria vê-la, que eu estava bem e não precisava de visita, que só ia atrapalhar. Minha mãe esteve ali, no portão daquela casa, chamando por mim. E tia Silvana mandou ela embora dizendo que eu não queria vê-la. As lágrimas começaram a cair e eu não fiz nenhum esforço para segurar. Caíam no papel, borrando a tinta de algumas palavras, e eu enxugava rápido com a manga da blusa para não estragar mais. Abri o terceiro, o quarto, o quinto. Cada carta era um pedaço de tempo que minha mãe tinha me mandado e que eu nunca recebi. Ela contava das estações, da chuva que encheu o rio, dos buritizeiros que deram fruto, do gato Chico que continuava dormindo na soleira da porta como se esperasse eu voltar. O Chico. Quando li o nome dele, solucei tão alto que me assustei com o próprio som. Tapei a boca com a mão e fiquei um tempo parada, respirando fundo, tentando me acalmar. Mas a dor era grande demais. Era uma dor acumulada de anos que estourou tudo de uma vez, como represa que arrebenta depois de muita chuva. Fui abrindo as cartas seguintes uma atrás da outra, lendo rápido, engolindo as palavras como quem mata uma sede de anos. Minha mãe contava que tinha tentado buscar notícias dos outros filhos também. Que o Osvaldo tinha mandado recado dizendo que estava bem na roça do tio Zeca. Que a Marlene estava costurando na cidade vizinha. Que o Sebastião não tinha dado notícias. Que a Jurema estava perto, com Dona Raimunda, e às vezes aparecia para visitá-la. E em cada carta, no final, sempre a mesma coisa. Ela pedia para eu responder. Pedia para eu escrever nem que fosse 2 linhas. Dizia que qualquer palavra minha já bastava para ela ter força de continuar. Mas eu nunca respondi, porque eu nunca recebi. Minha mãe deve ter esperado cada dia pelo carteiro, do mesmo jeito que eu esperava. Deve ter olhado para o portão toda manhã com aquela mesma esperança que eu sentia quando via o homem de bicicleta se aproximar. E deve ter sentido, carta após carta sem resposta, a mesma dor que eu senti quando acreditei que ela tinha me abandonado. Nós duas sofremos a mesma solidão, separadas por uma mentira. A última carta era diferente das outras. A letra estava mais fraca, mais tremida, como se a mão que escrevia estivesse cansada. Ela dizia que não ia parar de escrever, mesmo que eu nunca respondesse. Que enquanto tivesse força para segurar um lápis, ia continuar mandando notícias. Porque uma mãe não desiste dos filhos, mesmo quando o mundo inteiro diz que ela devia desistir. Eu apertei aquela carta contra o peito e chorei até não ter mais lágrima. Chorei pela menina que acreditou na mentira. Chorei pela mãe que escreveu no vazio. Chorei pelos anos que a gente perdeu, pelas conversas que nunca tivemos, pelos abraços que ficaram guardados em palavras num papel que eu nunca li. Quando o choro acalmou, eu arrumei tudo. Coloquei as cartas de volta no maço, amarrei o barbante, cobri com o lenço, fechei a gaveta. Deixei o quarto exatamente como estava, mas levei uma coisa comigo. Não uma carta. Não tive coragem de tirar nenhuma, com medo de tia Silvana perceber. Levei a certeza de que minha mãe me amava. De que ela nunca me abandonou. De que tudo o que tia Silvana tinha me dito durante anos era uma mentira suja, calculada, repetida tantas vezes que virou verdade dentro de mim. E naquele momento, minha filha, parada no corredor daquela casa que nunca foi minha, com os olhos inchados e o nariz vermelho, eu tomei uma decisão. Eu ia embora. Não sabia para onde, não sabia como, não tinha dinheiro nem plano. Mas eu ia embora daquela casa. Ia encontrar minha mãe. Ia olhar nos olhos dela e dizer o que as cartas nunca puderam dizer por mim. Que eu estava ali. Que eu sempre estive. Eu sabia que queria ir embora, mas não sabia como. Era uma menina ainda, sem dinheiro, sem documento, sem conhecer ninguém, além das 4 paredes daquela casa e os corredores da escola.
O mundo lá fora parecia enorme e assustador para quem tinha passado anos vivendo entre tanque de roupa e tábua de passar. Mas a vontade era maior que o medo. Aquelas cartas tinham acendido uma coisa dentro de mim que não apagava mais. Era como brasa escondida debaixo de cinza. Por fora parecia frio, mas por dentro ardia. A única pessoa em quem eu confiava era Dona Eunice. Eu tomei coragem numa tarde depois da aula. Esperei as outras alunas saírem, fiquei arrumando os cadernos devagar até a sala ficar vazia, e quando ficamos só nós duas, eu contei. Não tudo. Não tive fôlego para contar tudo, mas contei o suficiente. Disse que minha tia escondia cartas da minha mãe. Disse que tinha lido as cartas e descoberto que minha mãe não tinha me abandonado. Disse que queria ir embora, que queria encontrar minha família, mas que não sabia como. Dona Eunice ouviu tudo em silêncio, sentada na cadeira dela atrás da mesa, com as mãos cruzadas no colo e os olhos brilhando por trás dos óculos redondos. Não me interrompeu nenhuma vez. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento, respirou fundo, e eu vi que os olhos dela estavam molhados. Ela não me julgou. Não disse que eu estava exagerando, não disse que eu devia ser grata, não disse nenhuma daquelas coisas que eu já estava acostumada a ouvir. Ela me disse que ia me ajudar. E ajudou. Dona Eunice tinha uma cunhada que morava em São Luís e trabalhava numa casa de família como cozinheira. Disse que podia falar com essa cunhada para me arrumar um lugar onde eu pudesse ficar enquanto procurava meus parentes. Não era muito, disse ela, mas era um começo. Eu aceitei sem pensar duas vezes. Nos dias seguintes, eu vivi dentro de um nervosismo que quase não cabia no corpo. Fazia os serviços da casa no automático, com a cabeça longe, planejando cada detalhe da minha saída. Dona Eunice me mandava recado pela colega de turma que morava na rua de trás, uma menina chamada Lindalva, que não fazia pergunta e entregava os bilhetinhos sem comentar. A cunhada de Dona Eunice aceitou me receber. Dona Eunice conseguiu juntar um dinheiro com umas colegas professoras para pagar minha passagem de ônibus até São Luís. E numa tarde de sábado, quando tia Silvana tinha ido com a Glorinha para a casa de uma comadre e seu Valdomiro estava no armazém, eu arrumei minha trouxinha de roupa, que não era muito maior do que a que eu tinha trazido do interior anos antes, e saí pela porta dos fundos. Não levei nada daquela casa além das minhas roupas velhas e um caderno que Dona Eunice tinha me dado de presente. Não levei as cartas. Queria levar, mas sabia que se tia Silvana percebesse que as cartas tinham sumido, ia saber que eu tinha mexido na gaveta e podia criar problema para seu Valdomiro, que no fundo tinha sido o único ali dentro que tentou me ajudar à sua maneira. Dona Eunice me esperava na esquina da escola com uma sacola de pano. Dentro tinha um pão com manteiga, uma garrafa de água, um sabonete novo e um envelope com o dinheiro da passagem. Ela me abraçou forte, daquele jeito que só mulher que entende a dor de outra mulher abraça, e me desejou sorte. Disse que eu era forte, mais forte do que eu imaginava, e que Deus ia cuidar do meu caminho. Eu subi no ônibus com o coração partido em 2 pedaços. Um pedaço ficava naquela cidade. O pedaço que agradecia a Dona Eunice, que lembrava do jasmim no muro do vizinho, que guardava as tardes de aula como os únicos momentos de paz que eu tinha conhecido ali. O outro pedaço ia comigo, apontado para o interior do Maranhão, para aquela casinha de madeira na beira do rio onde eu tinha deixado minha infância, minha mãe, meus irmãos e o Chico. A viagem até São Luís foi longa. O ônibus sacudia na estrada esburacada e eu ia no banco de trás, com a trouxinha de roupa no colo, olhando pela janela a paisagem mudar. O campo deu lugar a casas espalhadas, que deram lugar a ruas de comércio, que deram lugar a prédios e barulho de cidade grande. Quando o ônibus parou na rodoviária, eu desci com as pernas bambas e o estômago embrulhado, sem saber para que lado ir. A cunhada de Dona Eunice se chamava Raimunda. Sim, minha filha, mais uma Raimunda, que naquela época era nome que tinha em cada esquina. E era uma mulher baixinha, de sorriso largo e mãos grossas de tanto mexer panela. Me recebeu na porta de um quartinho nos fundos da casa onde ela trabalhava. O quarto era minúsculo, mal cabia uma cama e um banquinho, mas tinha uma janela que dava para um quintal com pé de acerola,
e eu podia ouvir passarinho cantando de manhã. Dona Raimunda não me cobrou nada. Disse que a amiga de Dona Eunice era amiga dela e que eu podia ficar ali enquanto me ajeitasse. Me arrumou trabalho na mesma casa, ajudando na limpeza e na lavanderia. O serviço era parecido com o que eu fazia na casa de tia Silvana, mas a diferença era que ali ninguém me tratava como se eu devesse a vida. Ali eu era uma moça que trabalhava e recebia por isso. Pouca coisa, sim, mas era meu. Eu guardava cada tostão que recebia. Separava um pouquinho toda semana e colocava dentro de uma latinha de biscoito que Dona Raimunda me deu. Aquele dinheiro tinha um destino. Eu ia juntar o suficiente para uma passagem de volta ao interior. Ia voltar para aquela casinha na beira do rio. Ia procurar minha mãe. Mas a vida, minha filha, tem um jeito próprio de fazer as coisas, e nem sempre o caminho que a gente planeja é o caminho que a gente percorre. Eu estava em São Luís havia pouco mais de um ano quando recebi uma notícia que mudou tudo de novo. Dona Raimunda voltou do mercado numa tarde com o rosto sério e me chamou no quintal. Disse que tinha encontrado uma conhecida do interior que sabia de novidades da minha região. E a novidade era sobre meu pai. Seu Joaquim tinha morrido. Tinham encontrado ele caído na beira da estrada, perto da olaria, numa noite de chuva. O corpo cheirava a cachaça. A bebida que envenenou a vida da minha família inteira tinha finalmente cobrado o preço final. E o Valdir, minha filha? O caçulinha que tinha ficado com meu pai? Ninguém soube me dizer. A conhecida disse que quando encontraram meu pai na estrada, o menino já não estava mais na casa. Uns diziam que alguém tinha levado, outros que ele tinha saído por conta própria, mas ninguém sabia para onde. E junto com essa notícia veio outra. Minha mãe não estava mais naquela casinha de madeira. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. A notícia da morte do meu pai me doeu de um jeito estranho. Não era a dor de quem perde alguém próximo, porque fazia tempo que ele não era próximo de mim. Era a dor de quem perde a chance. A chance de um dia olhar para ele e perguntar por que deixou tudo acontecer. Por que bebeu o dinheiro da família? Por que não segurou minha mãe quando ela estava afundando? Por que me deixou ser levada sem lutar? Essas perguntas morreram com ele numa beira de estrada, debaixo de chuva, e nunca mais iam ter resposta. Mas a outra notícia, a da minha mãe, essa me tirou o sono por meses. Ninguém sabia onde a Teresa estava. Os vizinhos diziam que depois que o Joaquim morreu, ela tinha ido embora da casinha de madeira. Uns falavam que um parente distante tinha buscado ela. Outros diziam que ela tinha ido para a capital. Outros ainda diziam que a tinham visto numa cidadezinha perto de Bacabal, morando com uma senhora que cuidava de gente doente. Eu tentei seguir cada pista. Mandei recado pelo povo que viajava para o interior. Perguntei para cada pessoa que vinha daquela região, escrevi cartas para endereços que me davam sem saber se iam chegar. Mas nenhuma resposta voltou. Minha mãe tinha sumido como água que entra na terra seca, sem rastro, sem marca, sem rumo. A vida foi me empurrando para frente mesmo sem eu querer ir. Em São Luís, eu continuei trabalhando na casa onde Dona Raimunda era cozinheira. Aprendi a cozinhar com ela, a temperar feijão no ponto, a fazer arroz soltinho, a preparar peixe frito com aquele crocante que gruda no prato. Dona Raimunda dizia que eu tinha mão boa para a cozinha, que a comida feita com sofrimento no peito sempre sai mais temperada porque a gente coloca na panela o que não consegue colocar em palavras. Com o tempo, fui crescendo, fui virando mulher. Arrumei outro emprego numa padaria do bairro, onde acordava de madrugada para ajudar a sovar massa e limpar o balcão antes de abrir. O dono da padaria era um homem sério, seu Raimundo, mais um Raimundo. Minha filha, parece que o Maranhão inteiro se chamava Raimundo naquela época, que pagava pouco, mas pagava certo e nunca levantou a voz para mim. Foi na padaria que eu conheci o Osvaldo. Não o meu irmão Osvaldo, não. Outro Osvaldo. Um rapaz moreno, de mãos grandes e sorriso tímido, que trabalhava de ajudante de pedreiro numa obra perto dali e aparecia toda manhã para comprar pão. Ele me olhava de um jeito diferente. Não era o olhar de quem avalia, nem de quem julga, nem de quem tem interesse passageiro.
Era o olhar de quem reconhece alguma coisa na outra pessoa. Uma dor parecida, talvez. Uma solidão que combina. A gente foi se conhecendo devagar, como as coisas aconteciam naquele tempo. Uma palavra hoje, um sorriso amanhã, um cafezinho na calçada num domingo de folga. Osvaldo também tinha vindo do interior, também tinha crescido em casa de parente, também sabia o que era trabalhar desde menino sem ter ninguém para chamar de seu. A gente se entendia no silêncio, que é o jeito mais verdadeiro de se entender. Nos casamos numa cerimônia simples, numa igrejinha de bairro, com Dona Raimunda de madrinha e seu Raimundo da padaria de padrinho. Eu usei um vestido branco emprestado de uma vizinha e carreguei um ramalhete de flores do quintal. Não tinha fotógrafo, não tinha festa grande, não tinha família sentada nos bancos. Mas tinha amor. E naquela altura da vida, amor já era mais do que eu achava que merecia. A gente alugou um quartinho numa vila de casas na periferia de São Luís. Era pequeno, abafado no calor, com telhado baixo que esquentava que nem forno na hora do sol forte. Mas era nosso. Primeiro lugar no mundo que era meu de verdade, onde eu podia fechar a porta e saber que ninguém ia me mandar embora, ninguém ia me tirar de lá, ninguém ia me fazer comer na cozinha separada. Os filhos vieram. Primeiro, a Teresa. Sim, minha filha. Eu dei o nome da minha mãe para minha primeira filha, porque era o jeito que eu tinha de manter ela perto de mim mesmo, sem saber onde ela estava. Depois veio o Joaquim, que eu dei o nome do meu pai porque, apesar de tudo, apesar da bebida e da fraqueza, ele era meu pai e eu precisava fazer as pazes com essa verdade. Depois veio a Lúcia, a caçulinha, que nasceu sorrindo e nunca mais parou. Eu criei meus filhos com tudo que eu não tive. Dei comida na mesa, dei escola, dei abraço. Abraço eu dava em excesso, minha filha. Abraçava tanto que meus filhos às vezes reclamavam que eu apertava demais. Mas é que eu sabia o tamanho do buraco que fica quando a gente cresce sem ser abraçada, e eu não queria que nenhum filho meu conhecesse aquele vazio. Os anos foram passando. Eu fui reencontrando meus irmãos aos poucos, em pedaços, como quem remonta um quebra-cabeça com peças espalhadas pelo chão. O Osvaldo, meu irmão mais velho, apareceu primeiro. Estava casado, morando em Caxias mesmo, trabalhando na roça do tio Zeca, que naquela altura já tinha morrido e deixado a terra para ele. A Marlene apareceu depois. Já era costureira de mão cheia, morava na capital com o marido e 2 filhos. O Sebastião demorou mais. Ele tinha ido parar no Pará, trabalhando em garimpo, e só deu notícias anos depois, magro, com a saúde abalada, mas vivo. A Jurema continuava perto da nossa terra, cuidando de Dona Raimunda, que a tinha criado e que agora estava velha e precisava de cuidados. E o Valdir, o caçulinha, esse eu nunca mais vi. Ninguém sabia dele. O menino que dormia na rede no quarto dos meus pais tinha desaparecido do mapa como se a terra tivesse engolido. Cada irmão que eu reencontrava, eu perguntava pelo Valdir. E cada um balançava a cabeça com a mesma tristeza no olhar. Mas a pergunta que eu mais fazia, a pergunta que não calava nunca, era pela minha mãe. Cada irmão que eu encontrava, a primeira coisa que saía da minha boca era sobre ela. E nenhum deles sabia. A Marlene achava que ela tinha morrido. O Osvaldo achava que estava num asilo. O Sebastião nem sabia que ela tinha ficado doente. Minha mãe continuava desaparecida. E eu continuava procurando. Com 40, 50, 60 anos nas costas, eu continuava perguntando, mandando recado, seguindo pista. Meu marido Osvaldo dizia que eu precisava aceitar que às vezes a vida não dá as respostas que a gente quer. Mas eu não conseguia parar. Porque dentro de mim, naquele lugar onde eu guardava as palavras daquelas 17 cartas que li na gaveta de tia Silvana, existia uma promessa que minha mãe tinha feito sem saber. Ela disse que enquanto tivesse força para segurar um lápis, ia continuar escrevendo. E eu, enquanto tivesse força para colocar um pé na frente do outro, ia continuar procurando. Tia Silvana morreu num dia de calor. Eu já estava com os cabelos grisalhos, os filhos criados, netos começando a aparecer. A notícia chegou por um telegrama que a Glorinha mandou. Sim, a Glorinha, aquela menina de laço no cabelo e sapato de verniz que me tratava como se eu fosse invisível.
Ela mandou dizer que a mãe tinha partido, que o enterro seria no dia seguinte e que eu estava convidada para ajudar a organizar as coisas da casa. Convidada para ajudar. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de tantos anos, o papel que me reservavam continuava o mesmo. Aqui ajuda. Aqui organiza. Aqui limpa o que os outros deixam para trás. Meu marido Osvaldo me perguntou se eu queria ir. Eu fiquei em silêncio por um tempo, segurando o telegrama com as duas mãos, olhando para aquelas palavras datilografadas sem conseguir sentir nada definido. Não era tristeza, não era alívio, não era raiva. Era uma sensação morna, sem forma, como água parada. Mas eu fui. Fui porque algo me puxava de volta àquela casa. Não era saudade, que saudade daquele lugar eu nunca tive. Era a sensação de que tinha um assunto inacabado esperando por mim entre aquelas paredes. Um assunto que tinha começado décadas antes, numa gaveta de cômoda trancada com chave. A cidade tinha mudado. As ruas tinham asfalto agora. Os postes eram mais altos. As casas tinham crescido para cima. Mas a casa de tia Silvana parecia encolhida, menor do que eu lembrava, com a pintura descascando e o portão de ferro enferrujado num verde desbotado. O jasmim do muro do vizinho continuava ali, mais velho e mais cheio, espalhando aquele perfume adocicado que me jogou de volta no tempo assim que entrei na calçada. Glorinha me recebeu na porta com um abraço protocolar, daqueles que encostam o rosto sem apertar. Estava mais velha, mais larga, com os cabelos pintados de castanho e os olhos inchados de quem chorou a noite toda. Seu Valdomiro já tinha morrido anos antes, e o Renato morava longe e não pôde vir. A casa estava exatamente como eu lembrava por dentro. O sofá de tecido florido, agora surrado e com manchas. O chão de ladrilho, agora rachado em alguns pontos. O relógio de parede que ainda batia as horas com aquele som grave que eu ouvia quando ficava acordada de noite. E o cheiro de alfazema misturado com produto de limpeza que parecia ter se grudado nas paredes para sempre. Glorinha me pediu para ajudar a separar os pertences da mãe. Roupas, documentos, objetos pessoais. Tudo precisava ser organizado antes de decidir o que fazer com a casa. Ela ficou na sala mexendo em papéis e eu fui para o quarto. O quarto de tia Silvana. Entrei e fechei a porta atrás de mim. O quarto estava quase igual. A cama com colcha esticada, os travesseiros alinhados, a cômoda de madeira escura no mesmo canto de sempre. Só que agora tudo tinha uma camada de velhice por cima, um cansaço de quem durou além do tempo. Fui direto na cômoda. Abri a gaveta de cima. O lenço branco ainda estava lá, amarelado pelo tempo, e debaixo dele, nada. A gaveta estava vazia. As cartas que eu tinha lido décadas atrás não estavam mais ali. Meu coração apertou. Será que ela tinha jogado fora? Será que tinha queimado? Comecei a abrir as outras gavetas. Roupas dobradas, lenços bordados, meias, nada. Abri o armário debaixo da cômoda, aquele que ela trancava com chave. A fechadura estava quebrada de velha e a porta cedeu com um puxão. Dentro tinha caixas de sapato, sacolas de plástico amarradas e lá no fundo, encostada na parede de madeira do armário, uma caixa de madeira, escura, com a tampa encaixada, do tamanho de uma caixa de charutos daquelas antigas. Eu puxei devagar, sentindo a poeira grudar nos dedos. Era pesada para o tamanho. Coloquei no colo, sentada no chão do quarto, e levantei a tampa. Minha filha, o que tinha dentro daquela caixa, me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Eram cartas. Dezenas delas, muito mais do que as 17 que eu tinha lido anos atrás. Envelopes de todos os tamanhos, de todas as cores de amarelo, alguns quase marrons de tão velhos, todos endereçados a mim, todos com a letra da minha mãe. Tia Silvana não tinha parado de receber as cartas quando eu fui embora. Minha mãe continuou escrevendo. Continuou mandando carta atrás de carta para aquele endereço, sem saber que eu já não morava mais ali. E tia Silvana continuou guardando. Cada envelope que chegava, ela pegava, olhava e enfiava naquela caixa de madeira escondida dentro do armário. Eu comecei a abrir as cartas que não conhecia.
As mais antigas eu já tinha lido. Reconheci os envelopes, a letra, o papel fino. Mas as novas, as que vieram depois que eu fui embora, essas contavam uma história que eu não sabia. Minha mãe contava que tinha saído da casinha de madeira depois que meu pai morreu. Que uma prima distante, de uma cidade perto de Bacabal, tinha ido buscá-la. Que ela estava morando num quartinho simples, lavando roupa para fora, tentando se manter viva. Contava que a tristeza ia e voltava, que tinha dias bons e dias ruins, mas que continuava de pé. Ela perguntava por mim em cada carta. Perguntava se eu tinha casado, se tinha filhos, se estava feliz. Dizia que sonhava comigo de noite, que via meu rosto de menina nos sonhos e acordava com as mãos vazias procurando o meu cabelo para alisar. Numa das cartas mais recentes, a letra estava tão fraca que eu mal conseguia ler. Ela dizia que estava ficando velha, que as forças estavam indo embora, mas que não ia parar de escrever. Que as cartas eram o fio que a mantinha ligada a mim, mesmo que eu nunca respondesse, mesmo que eu nunca lesse, mesmo que o mundo inteiro tivesse esquecido que ela existia. Eu estava com as cartas espalhadas no colo, no chão, ao meu redor, e chorava sem fazer barulho, com as lágrimas caindo nos envelopes velhos e borrando a tinta já quase apagada. Chorava por cada ano perdido, por cada carta que nunca chegou, por cada noite em que minha mãe deve ter olhado para o céu pedindo a Deus que cuidasse de mim enquanto ela não podia. Lá embaixo de todas as cartas, no cantinho da caixa, tinha um pedaço de papel dobrado em 4. Eu abri com as mãos tremendo. Era um endereço. Escrito com letra diferente, letra de outra pessoa. O endereço de onde minha mãe estava morando. Em Bacabal. Tia Silvana sabia. Sabia o tempo inteiro onde minha mãe estava. Sabia e nunca me contou. Levou o segredo para o caixão, trancado numa caixa de madeira dentro de um armário velho, como se a verdade fosse algo vergonhoso que precisava ser escondido do mundo. Eu apertei aquele papel contra o peito e, pela primeira vez em décadas, senti que o caminho estava claro. Eu ia para Bacabal. Peguei um ônibus no dia seguinte, com aquele pedaço de papel dobrado no bolso do vestido e o coração batendo de um jeito que eu não sentia desde que era menina. Meu marido Osvaldo quis ir junto, mas eu pedi para ir sozinha. Aquele caminho era meu. Aquele encontro, se acontecesse, precisava ser só entre mim e ela. A viagem durou horas. O ônibus foi parando em cada cidadezinha, subindo e descendo gente, e eu ia ali no meu canto, com a testa encostada no vidro da janela, olhando a paisagem do interior passar e pensando no que eu ia dizer quando chegasse. Ensaiei frases na cabeça, ensaiei abraços, ensaiei choro. Mas nada parecia suficiente para dar conta de 40 anos de distância. Quando cheguei em Bacabal, procurei o endereço do papel. Era uma rua de terra, com casas simples dos dois lados, cachorros deitados na sombra e um cheiro de mato queimado no ar. A casa que eu procurava era a terceira depois da mercearia. Uma casinha de tijolo aparente, com porta de madeira pintada de verde desbotado e um pé de romã no quintal. Bati palma no portão. Uma mulher apareceu. Era uma senhora baixa, de cabelo branco preso num coque e avental amarrado na cintura. Me olhou com aquela desconfiança educada de quem recebe gente desconhecida no interior. Eu perguntei pela Teresa. Teresa Maria da Silva. Disse que era filha dela. O rosto da mulher mudou na hora. Os olhos encheram de água e ela abriu o portão devagar, sem dizer nada. Me fez sinal para entrar. Dentro da casa, tudo era simples. Chão de cimento, paredes caiadas, uma mesinha com toalha de plástico, um fogão velho no canto. E num quartinho ao lado, uma cama de solteiro com um lençol branco esticado e um crucifixo na parede acima da cabeceira. A mulher se chamava Socorro. Era a prima distante que tinha ido buscar minha mãe depois que meu pai morreu. Ela cuidou da minha mãe por anos. Deu teto, deu comida, deu companhia. E quando a doença foi piorando, quando a tristeza se juntou com a velhice e com o cansaço de uma vida inteira de sofrimento, Socorro ficou do lado dela até o fim. Minha mãe tinha morrido 3 anos antes de eu chegar ali.
Minha filha, eu não tenho palavras para descrever o que senti. Não era surpresa, porque no fundo, lá dentro, eu já sabia. Já sentia. Quando a gente carrega uma pessoa no peito por tanto tempo, quando pensa nela todo dia, reza por ela toda noite, existe um fio invisível que liga a gente. E quando esse fio se rompe, a gente sente, mesmo que ninguém avise. Eu sentei na cadeira da cozinha de Socorro e chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que li aquelas cartas pela primeira vez na gaveta de tia Silvana. Chorei pela filha que chegou tarde. Chorei pela mãe que esperou até não poder mais. Socorro me deixou chorar. Ficou do lado, em silêncio, com a mão no meu ombro, sem pressa, sem frase feita, sem consolo barato. Só a presença. Às vezes a presença é tudo o que a gente precisa. Quando o choro acalmou, Socorro me levou até o quartinho onde minha mãe dormia. A cama estava arrumada, o lençol branco cheirando a sabão. No criado mudo, um copo de vidro com flores secas e uma caixinha de costura com agulha e linha. E escondido entre o travesseiro e a fronha, Socorro me mostrou. Minha mãe guardava um tesouro. Uma foto velha, desbotada, com as bordas amassadas de tanto ser segurada. Era uma foto da nossa família, todos nós. Meu pai, minha mãe, os 6 irmãos, parados na frente da casinha de madeira, com o pé de manga atrás e o quintal de terra batida. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos na foto. Estava no colo da minha mãe, com o cabelo despenteado e um sorriso que eu não lembrava mais de ter. Minha mãe dormia toda noite com aquela foto junto ao travesseiro. Socorro me contou que nos últimos tempos, quando a cabeça já estava confusa e ela misturava os nomes e os anos, a única lembrança que não perdia eram os filhos. Falava de cada um pelo nome, contava histórias de quando éramos pequenos, perguntava se alguém tinha respondido às cartas. As cartas. Até o fim, ela acreditou que um dia alguém ia responder. Socorro me deu a foto. Disse que minha mãe ia querer que eu ficasse com ela. Eu guardei dentro da blusa, perto do peito, e senti o papel velho contra a minha pele, como se fosse a mão da minha mãe me tocando pela última vez. Antes de ir embora, eu pedi para Socorro me levar onde minha mãe estava enterrada. Era um cemitério pequeno, na saída da cidade, com cruzes de madeira e flores de plástico desbotadas pelo sol. A cova da minha mãe ficava na sombra de um pé de jurema, com uma cruz simples onde alguém tinha escrito o nome dela com tinta que a chuva já estava apagando. Eu fiquei ali por muito tempo. De pé, quieta, com o vento quente do interior batendo no meu rosto e o som das cigarras enchendo o silêncio. E conversei com ela. Não em voz alta, não com palavras de verdade. Conversei por dentro, do jeito que a gente conversa com quem já não pode ouvir, mas a gente sabe que sente. Pedi perdão por ter acreditado na mentira. Pedi perdão por ter sentido raiva. Pedi perdão por ter demorado tanto. E agradeci. Agradeci por cada carta que ela escreveu, mesmo sabendo que podia nunca ser lida. Agradeci por ela não ter desistido de mim, mesmo quando o mundo inteiro desistiu dela. Hoje eu tenho 80 anos. Meus filhos estão criados, meus netos crescendo. A vida seguiu como a vida segue, com tropeços, com alegrias, com perdas que não param de chegar. Meu marido Osvaldo já partiu também, e eu fiquei aqui, nessa casa que a gente construiu juntos, com a foto da minha família guardada junto ao meu travesseiro, do mesmo jeito que minha mãe fazia. Eu nunca encontrei o Valdir. Essa é a ferida que não fechou. Dos 6 irmãos, ele é o único que ficou perdido no mundo, e eu já aceitei que talvez não vá encontrá-lo nessa vida. Mas se ele estiver em algum lugar, se por acaso essa história chegar até ele, eu quero que ele saiba que a Emília, a irmã dele, nunca parou de procurar. E para você, minha querida, que ficou aqui me ouvindo até agora, eu quero deixar uma coisa. Não é conselho, que eu já estou velha demais para dar conselho. É só um pedido. Se você tem sua mãe por perto, abrace ela. Abrace hoje, não amanhã. Porque a vida separa a gente sem avisar e nem sempre dá tempo de voltar. E se você, como eu,
cresceu achando que não era amada, que foi esquecida, que não importava para ninguém, eu te digo uma coisa que levei 40 anos para aprender. Nem toda ausência é abandono. Às vezes é doença. Às vezes é pobreza. Às vezes é uma tristeza tão funda que rouba da pessoa até a força de lutar por quem ela mais ama. Minha mãe me amou até o último dia. As cartas provaram isso. E mesmo que eu tenha chegado tarde, mesmo que eu nunca tenha podido olhar nos olhos dela e dizer que estava ali, eu sei que de algum jeito ela soube. Porque o amor de mãe, minha filha, não precisa de resposta para existir. Ele só existe. Quieto, teimoso, firme como raiz de árvore velha. E se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, com uma amiga, uma irmã, uma filha. Porque às vezes a gente carrega uma dor sozinha, achando que é a única, e descobre que o mundo está cheio de Emílias procurando suas Terezas. Obrigada por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês.